Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, neste 1º de maio, nós também trabalhando, né? Somos, acho que os únicos que estamos trabalhando ou não? Não, tem muita gente trabalhando, especialmente no rádio e na televisão. Não só no rádio e na televisão, né? Maria de Fátima Záquia Paludo, hein? Nossa eterna defensora pública, chefe. Prazer sempre estar aqui, Paulo. Prazer é todo meu. Como é que está o seu excelentíssimo esposo? O doutor Paludo vai ótimo. Paludo. Graças a Deus. Grande figura. Eu sempre digo, né, um homem que teve a sorte de ter uma esposa como eu vai ficar sempre bem. Tu acha que eu sou convencida, né? Tá ótimo. Mas pior que eu acho que tu tens razão. Muito bom, tá muito bem. Mas quem conhece muito bem os dois diz que a sortuda sou eu. Não, o casal é legal, o casal é muito bacana. E a nossa... eu estou para descobrir exatamente uma profissão para ti. Não é domadora, não é... Sedutora. É adestradora, sedutora. Olha o touro, olha para ela e se entrega. Ela que é advogada, Luciana Rache, mas também ela prepara os touros para os desfiles, para os julgamentos, para os leilões. Né? Eu sempre gosto de dizer isso porque encontrar uma mulher que faça isso não é fácil. E aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é mais difícil ainda. Tudo bem, Luciano? Tudo, é um prazer. Eu entreguei o Calil, teu diretor, que me quebrou 2 costelas no futebol. Sério? Nossa. É o único touro que ela não conseguiu ainda. Eu não consegui domar. Não conseguiu domar. Hoje ainda encontrei com ele no elevador. Como é que tá, Paulo Sérgio? 2 costelas quebradas aqui, fissuradas. Olha ele só. fez isso no futebol comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E, olha, eu não desisti. Olha o olhar dela, olha o olhar dela. Sedutora de touros. Não. Encantador. Deve ser por isso que eu estou me sentindo seduzido aqui. Sem dúvida. É aquilo que eu disse, Sempre né? gentil. Se ela consegue domar os touros, imagina o que ela não faz com os homens. Né? Nossa Senhora. Ai, Felipe, meu Deus. Coitado de ti, Felipe. Eu tenho pena. E a Mastrângela Teixeira, que é gerente executiva da DVB, e a primeira coisa que eu perguntei para ela, tem um nome, porque eu conheci um jogador famosíssimo da seleção argentina, Mastrangelo. Pois não é que tem tudo a ver com o nome dela? Tu que é de uma família de futebolistas? De colorados. Paulo... Como de colorados? De colorados. Antes de gostar de futebol, nós somos colorados. O Pedro Paulo Záquia e o Luiz Fernando Záquia, os dois, um foi presidente do Inter, outro não quis ser presidente do Inter, mas os dois jogavam bem futebol. Né? E os dois conhecem o Mastrangelo, óbvio, todo mundo da nossa época, da minha e deles, conhecia o Mastrangelo. Exato. Mas e conta a história do nome, então, para a gente começar com um bom astral no programa. Bom, meu pai escolheu o meu nome, né, era a primeira filha, né, esperava um menino, né, acho que a expectativa, né, e nasceu a Mastrângela, né, ele só fez uma troca, era Mastrangelo e virou aí a Mastrângela, né. E eu acho que Em homenagem ao jogador. Em homenagem ao jogador de futebol. E eu acho que eu tô fazendo jus aí ao nome, não fui jogadora de futebol, gosto muito, sou gremista, né? Tinha que ter um defeito. Contrário. Por influência do meu pai. Mas eu acho que todo dia a gente tá aí, né? Todo dia numa partida, literalmente, né? É verdade. Obrigada pelo convite. Nada, é um prazer aqui. Mas essa de nome, o pai e a mãe do Streck lá em Cerro Branco, era distrito de Cachoeira, esperavam uma menina. A roupinha toda era de menina. Tudo. E nasce o Adroaldo Streck. Aí, como ele já tinha escolhido o nome, Marli,
Então não tiveram dúvidas. Adroaldo Marli Streck. Nossa, Sacanagem. Ficou Marli, coitado. mas ficou Marli. Ficou, mas Ele escondia o Marli dele. Pode mas, ser. sim. É, porque eu tô sabendo hoje. É. Mas ficou Eu também. Marli o Streck. Grande figura, participava É. do programa aqui com a gente. Mas meu nome acho Faz que... falta o Streck. Meu nome acho que colou bem e é o meu nome. Mas Eu tu é digo que é conhecida meu- por Mastrangela ou tu tem um... Acho que reduzido Eu aí. tenho um reduzido. O nome de guerra, né, como se fala, é Mastra. Todo mundo me conhece Mastra. por Mastra e na família é Sá. É o meu apelido em casa. Não tem nada a ver com o nome. E é assim, quando alguém me chama de Sá, eu digo, não é envolvido ao trabalho, né? Sim. É familiar, Família. né? E a nossa presidente do Badesul, Janete Londra, prazer tê-lo aqui. E eu que agradeço o convite. Muito bom estar Estive aqui lá te também. visitando, foi ontem? Ontem Anteontem. anteontem, é isso mesmo, estivesse lá conosco no Badesul. Maravilha. É. E falamos muito sobre o Badesul, sobre a situação Foi, do é Badesul. verdade. Passou por dificuldades aí na Passou. gestão retrasada, É, né? sim. Mas recuperado, já está dando Graças lucro. a Enfim, Deus. parabéns. Foi um trabalho muito forte que nós fizemos, né? Mas a gente conseguiu recuperar o banco. Hoje ele está com lucro. Agora há pouco nós divulgamos o nosso balanço, 17,5 milhões de lucro, né? Então, isso é muito bom para nós. Notícias boas do É, Estado. notícias boas para o Estado, é verdade. Na quinta-feira, dia 18, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não receberam e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Cremers em ação pela saúde. Eu quero começar com a Maria de Fátima Záquia Paludo, defensora pública, defensora do público. Do povo, do cidadão. Do cidadão. Não vou chamar de aumento, que já vão ficar bravos de cara para não te induzir. Mas já vou dizendo que eu acho que é aumento mesmo. Que usaram os mais diferentes apelidos para ele, né? Revisão, atualização, usaram de tudo para esse aumento do IPTU. O que foi isso, afinal? Sabe que eu não tenho uma opinião Readequação. totalmente formada com relação a isso. Mas eu me lembro que logo que veio à tona, eu cheguei em casa e disse pro meu marido, pô, qual é que é do Marquesan? Já começou a aumentar o imposto e o meu marido se virou para mim e disse, é mais do que justo. Tu já te deste conta quanto nós pagamos de IPTU aqui para o valor do apartamento? Sim. Está defasado. Às vezes é isso. Tá defasado. Aí eu fui me dar conta, o meu escritório, imagina, é uma sala, são 60 metros, meu apartamento tem 500, eu pago, olha, é pouco mais do que 1/3. Alguma coisa tá errada. E não é em bairros diferentes, é 1,5 quadra da minha casa. Tá? Então é o mesmo bairro. Claro, é que a população já está até aqui. A gente está cansada de pagar imposto Sim. e não termos nenhum retorno. O problema é o retorno. É isso, Né? Esse é o problema. Problema Porque se todo nós tivéssemos retorno, nós pagaríamos até o imposto de renda feliz da vida. Mas como não há esse retorno, é Sabe difícil. quanto o poder público, entre aspas, tira do ganho dos brasileiros em termos de impostos? Hoje, 50%? Quase. Hoje é mais de 60%, Mais de considerando os 60%. É impostos muito alto, diretos né? e indiretos. Sim, porque só o Se imposto tu de renda é 27%. o combustível, tu olha, o combustível está caríssimo, aí tu vai ver o imposto no Rio Grande do Sul é 30%, em São Paulo é 12%. Tu vai ver a energia, em São Paulo é 12%, que é 30%. E o triste é que os impostos estão sendo pagos e outros criados, enfim, para pagar folha. Vai para o gasto público. Se fosse para... E não para investimento. O problema políticas é esse. públicas, né? Esse é o nosso grande problema. Na verdade, eu acredito que nós estejamos com uma política de gestão, uma gestão muito atrasada e que tem impactado nesses gastos públicos. Porque toda máquina hoje, para se movimentar, requer um esforço assim muito grande e aí verdade. gera muita ineficiência.
E o que acontece? Ao longo dos anos, nós fomos criando tantos controles, e é o controle do controle, é verdade. Claro, em razão de inseguranças jurídicas, em razão de ineficiências, em razão de fraudes, eram necessários e são necessários controles. Mas, em paralelo, nós precisamos também tornar a gestão mais eficiente, claro, mais eficaz. E se isso não andar junto... Desse tamanho. Eu, na verdade, assim, pública, sem dúvida. Eu já trabalhei muito com municípios, o Badesul financia muitos municípios, né? E eu sempre incentivei os prefeitos. Eu acho que tem que atualizar a planta de valores, porque, na verdade, esse é o recurso que eles têm, o recurso próprio deles, sem depender de CMS, de IPI, né? Mas ele tem que ser bem aplicado. Esse é o problema, na verdade. A gente não percebe o retorno, e eu acho que isso que nos indigna mais, entende? É não ter o retorno. Mas o vereador Ricardo Gomes apresentou lá o imposto de 2018 em relação a 2017 praticamente dobrou a arrecadação do IPTU. Sim. E dos impostos foi... Mas talvez houve uma maior regularização fundiária. Bom, eu não sei. Também tem esse lado. Tem esse lado, isso mesmo. Mas é verdade. Aí existe uma questão. As pessoas não suportam mais. É um imposto que não te traz retorno nenhum. Esse a cidade continua destruída e ninguém mais tem dinheiro para pagar. Tu fala, tu está morando nesse apartamento, não podia estar morando no teu apartamento, uma senhora viúva que perdeu a pensão reduzida, como é que ela vai pagar? Aí tem que dizer, não, ela tem que se mudar para... não quero dar nome de vila. Mas para lá, para a zona tal. Para a zona tal, porque ela não merece estar ali, porque não tem ganho para isso. Então, é esse tipo de maldade, é nesse tipo de maldade que nós chegamos. Agora, triste isso. Mas, por um outro lado, também é injusto o pessoal... E eu estou repetindo o que eu ouço, tá? O Jardim Europa. Sim, ela tem que ser diferenciada. E está pagando um imposto de Vila Jardim. Mas é isso que, na verdade, a planta de valores, ela tem que fazer isso. Vai pagar o imposto de Jardim Europa. Não. Nem tanto mal, nem tanto mar, nem tanto a terra. Para isso existe a planta de valores. Na verdade, eles têm que escalonar de acordo com a população. Só que foi feito a varrer. Aí realmente não, né? Então, e depois o seguinte, deixar 2 semanas fora do ar o simulador justamente na votação. O que houve? Estão atualizando o sistema. Claro que não, ter sido proposital. Atualizar o sistema. Isso é uma coisa que irrita, porque eles estão tirando sarro da tua cara, entende? Eles estão desrespeitando a inteligência do cidadão. Isso é verdade, isso é ruim. Agora, não é um Marquesão. Qualquer claro que não qualquer governante, ele só encontra a solução através de um caminho, ou de 2. Aumenta o número de impostos ou aumenta o imposto. É a única solução que tem. Não tem nada, redução do custo da máquina pública, nada. E teve um vereador lá que eu assisti enquanto a TV transmitiu, ele disse o seguinte, daqui a um mês está aqui os funcionários pedindo aumento de salário. Aumenta agora, os caras olham, tem dinheiro. Eles não estão conseguindo nem pagar o salário. Como é que vão aumentar? Como é que vão aumentar? A prefeitura está fazendo em dia. Agora sim. Vários projetos, tapa-buracos, que é uma demanda, eu acho que da população bem grande. Por que nós nos aceitamos? Nós ficamos regozijados com o tapa-buracos. Que espetáculo! É uma maravilha. A gente cansa de ver os cavaletes. Que ninguém tapa o buraco põe cavalete. A gente fica orgulhoso. Olha, tu tapa os buracos. E tem o projeto de inovação também, né, para a cidade, esse projeto é de brilhar os olhos, né, junto com as universidades públicas. Nós estamos participando. Esse projeto para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, vocês estão apoiando, mas eu acho que isso acaba tendo... O Badesul está participando fortemente desse Pacto Alegre. E eu acho que isso aí vai dar uma mudada na nossa na cara de Porto Alegre, sabe? Nossa cidade. Então o que vamos manter? Não, vai manter o jovem aqui, entende? Acho que vai conseguir com que o jovem se sinta... Mas vamos dizer o que vai mudar Porto Alegre? Olha, eu espero que mude, sim. O que vai mudar? Vai atrair investimentos, vai tornar Porto Alegre uma capital de tecnologia, que eu acho que é isso que precisamos. Com isso a gente consegue mudar a cara de Porto Alegre.
Eu acredito. Eu acredito também, a gente, enquanto a DVB, né, a gente está apoiando esse projeto e acredita muito nele para que ele realmente se sobressaia e mostre o quanto de inovação e tecnologia a cidade tem, né? Nós temos grandes polos hoje aqui que não são vistos, né? E a gente tem os nossos vizinhos aqui do lado que estão aí, Santa né, Catarina, voando, exatamente. Catarina, e a gente tem aí as universidades, tem empresas, tem startups, tem projetos, né? A própria DVB aí está há 3 anos rodando o Festival da Transformação, que fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, e a gente precisa sim desse apoio, né, de políticas públicas, né, da prefeitura e do governo do estado. Não vou só me limitar a falar de Porto Alegre. O estado como um todo tem essa potência e precisa ir para fora. Então a vocação de Porto Alegre é isso que eu estou querendo entender. Na cabeça de vocês, ela vai se voltar para a tecnologia. Com certeza. Turismo... Precisa. Mas isso tu pode trazer turismo tecnológico também, entende? Na medida em que tu tem as tecnologias... Turismo empresarial. Tu tem as startups, né? A saúde nossa é muito forte aqui também, então nós temos que investir também, né? Até no turismo da saúde aqui em Porto Alegre, por que não, sabe? Sem dúvida. E eu acho que o bom desse projeto aí do Pacto Alegre é que ele está envolvendo todo mundo, as universidades, o setor público, o setor empresarial, as entidades. Então, acho que isso aí... Eu acho que está dando um novo ânimo. E eu acho que isso tem que se irradiar para o Estado também. Sim, que o Pacto Alegre, ele faz, com essa mistura que tu estavas falando, Janete, ele faz com que todo grupo se sinta pertencente a Porto Alegre. Isso mesmo. Tem que ser um coletivo. Exatamente, que não adianta a URGS andar sozinha, a PUC andar para o outro lado. Nós precisamos que todos... E não adianta, eu já sou muito... descrédita com relação ao nosso futuro, quer no país, ou quer no estado, ou na cidade. Mas, quem sabe eu esteja muito errada e, de repente, dessas uniões, né, dessas composições, que podemos sair dessa mesmice. É verdade. Eu faço minhas as tuas palavras, porque eu acho que nós precisamos realmente ter projetos onde englobem várias instituições, universidades, porque sozinhos nós somos muito mais fracos e frágeis. Então a gente tem que pensar em rede. E eu acho que nesse sentido, esse alinhamento da Prefeitura do Estado com o governo, com a Prefeitura com o governo estadual é muito bom para nós. Eu acho que a gente está começando a falar a mesma língua. Vocês acham que isso está no plano da teoria ou já está no plano da prática? Eu não estou acompanhando. Não, eu acho que ele está começando no plano da prática. Eu já, acho sabe? Também. Sim, eu os acredito. Grupos já estão começando a trabalhar, sabe? Com propostas. Então, eu acho que isso aí é que... E aí do ponto de vista da DVB, aonde é que nós temos já um sintoma, ou vamos dizer, onde é que já germinou esse projeto Pacto Alegre? Eu acredito que ele ainda está um pouco na teoria, ele precisa um pouco mais de prática e velocidade. Porque a gente tem hoje diversos projetos que já rodam há muitos anos, e quando tu falaste ali de turismo, nós temos grandes eventos aqui que infelizmente a gente acaba fazendo esses eventos para a cidade ou para o estado, e por que outras empresas, outras pessoas não estão vindo aqui reconhecer isso, né? Eles já estão acontecendo, então hoje a gente precisa um pouco mais de união, coletivo, né, para que isso realmente comece a entrar na prática. Vamos lá, tem um evento, tem um projeto, seja o que for, né? Vamos lá, quem é que vai se unir, quem é que vai tocar isso aqui, mas de uma forma prática, né? Agora, eu acredito muito, Janete, que a gente está na teoria, porque a gente começou ainda esses primeiros encontros, esses pequenos ensaios, e ainda tem uma questão muito bairrista, né? O meu projeto, eu acredito isso tem que se perder. Isso tem que se perder. Eu acredito muito nisso, sabe? De que enquanto a gente continuar pensando em que é o meu projeto, é a minha ideia, a gente não vai conseguir começar a trabalhar no coletivo. Tá? Então é pegar o projeto e dizer assim, quem é que pode contribuir, como é que a gente pode crescer, como é que a gente pode ampliar isso aqui. É um evento para 2.000 pessoas, por que a gente não faz para 10.000 com tal e tal evento junto e une isso aí, coloca na rua e isso já começa a acontecer de uma vez. Então assim, a DVB, né, hoje acredita muito nesse projeto, a gente está junto, está aliado, né? Nós somos parceiros também, né? O Badesul, a gente tem inclusive um projeto que é o Prêmio Exportação, onde o Badesul é uma das entidades
que compõem esse conselho, porque a gente acredita que juntos a gente pode ir muito mais, ir longe, né? E crescer mais. E hoje o projeto tem 47 anos, tem mais de 500 empresas reconhecidas, porque junto com esse coletivo a gente conseguiu chegar nesse resultado. Né? Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chega à taça de todos nós através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa do Vale do Colchagua, de Mendonça, de Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, além dos nossos vinhos do Vale dos Vinhedos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. Bom, por falar em prática, eu tive ontem a oportunidade de sentar com a direção da Multiplan e nós estávamos falando do que é agilidade. Triste para falar nisso, porque o Barra Shopping Sul, ele demorou 10 anos para conseguir o licenciamento. Levou 4, 5 anos para as desocupações no entorno do Jockey Club, para sair um empreendimento que está ali gerando empregos diretos e indiretos da ordem de quase 2.000 pessoas. Agora, para a construção das 18 torres no outro lado do Jockey Club, os licenciamentos também estão emperrados. Nós levamos no Pontal 40 anos para chegar no final, a Câmara aprovar um projeto comercial para aquela região, o governador era o Tarso Genro, o projeto foi aprovado, sancionou o Tarso. Claro que é insuficiente o projeto comercial, e a Câmara depois aprovou um misto, um híbrido de comercial e residencial. A Câmara de Vereadores aprovou, foi para a mão do prefeito, e o prefeito chamou um plebiscito, sabendo o resultado que ia dar. Porque aí quem se mobiliza é a vanguarda do atraso, são os ideólogos irracionais, e nós ainda estamos gramando ali, agora parece que vai sair 40 anos depois. A mesma coisa na Orla do Guaíba, a mesma coisa lá no Cais do Porto, que nem se fala, olha, já virou palhaçada tudo aquilo ali. Contrato agora. Ao seu Colares, ele fez todo o aterramento da Beira Rio ali, que é o nome de um guerrilheiro que eu não quero nem citar, todo aquele aterramento, toda aquela avenida ele fez e depois concluíram. Ele fez parcerias para botar 3 postos de gasolina ali com restaurantes e a vanguarda do atraso impediu e ficou aquele aterramento parado, aquela região abandonada, né, lamentavelmente. Quanto tempo levou a Marinha do Brasil para ser construído? Hoje, se nós tivéssemos que aterrar a beira do Guaíba, ali onde está o Harmonia, onde está o Parque Marinha do Brasil, não conseguiríamos. Não teríamos licença ambiental, o rio estaria lá onde está o Shopping Praia de Belas. É lamentável isso. Se conseguir o pessoal da tecnologia se livrar dessa gente, os projetos andam. Se não conseguir, não andam. E o nosso turismo esbarra exatamente nessa gente que não permite construir uma marina à beira do Guaíba. Lá na Sociedade de Engenharia, que eu sou sócio, lá tinha um pier. Obrigaram a tirar o pier da Sociedade de Engenharia. Está louco, atracar lanchas ali. Bom, é lamentável tudo isso. Me perdoem aqui o desabafo, mas deixo na mão de vocês a sequência disso aí. Não, mas é que é uma dificuldade realmente muito grande. Eu digo os ecochatos, né? Prejudicam muito. Verdade. Eu acho que nós temos, sem dúvida alguma, nós temos que pensar no futuro também, na questão da sustentabilidade. Ficar chata eu também, a sustentabilidade do planeta, etc, etc. Mas nós não podemos, sob hipótese alguma, trancar o desenvolvimento e, como tu diz, o turismo. Pegando um exemplo bem, fugindo de Porto Alegre, a nossa praia. Olha o que fizeram com a Atlântida. Não pode ter... não pode ter... Fizeram um calçado. Aí todo mundo acha bom. Fizeram uma calçada. É uma calçada. Eu pensava ser um calçadão. O calçadão em Capão da Canoa. Capão da Canoa fez e nós não conseguimos fazer. Tramandaí fez, nós não conseguimos na frente da minha casa também. Exatamente. Aí eles fazem um quiosquezinho, uma chinelagem, onde tem as nossas barracas. Não, ele não tem a água de coco, não é gelada porque ele não tem luz. Quer dizer, então chega, né? Este é o nosso problema. Nós estamos acostumados, o povo brasileiro, talvez seja por isso que nós temos ficado neste atraso, a gente não sabe lutar.
Nós nos contentamos com migalhas. Nós nos contentamos com qualquer afagozinho que se recebe. Que tapa buraco. Exatamente. Tapa o buraco, eu fico feliz buraco. da vida, tapar o buraco que eu ia na Carlos Traem para casa da minha mãe. Quer dizer, e eu fiquei tão contente, mas pelo menos eu não fico rebentando o pneu, a roda do meu carro. Agora é um absurdo. Né? Então, eu não sei, eu acho que a questão ela é muito cultural. Ela é cultural porque os radicais, e eu digo sempre os radicais de qualquer lado, né? Seja em defesa da sustentabilidade, seja em defesa daquele capitalismo desenfreado. Faz mal para nós. Nós temos que achar o meio termo. E quando querem, fazem. A FEPAM, ela não demorava anos para fazer alguma coisa. Aí teve uma gestão, eu não posso dizer como ela está atualmente, mas teve uma gestão, tá? E começou a andar bem mais rápido. Acho que a Ana Pellini fez um bom trabalho. Eu acho a Ana, assim, excelente servidora, é um exemplo para o estado do Rio Grande do Sul, ter uma pessoa da qualidade dela. Mas eu acho que também o Arthur Lemos está se propondo a fazer melhorias nessa área, eu né? Tô, e eu assim, acho um pouco afastada, eu não... E a gente, eu acho que precisa disso, na verdade. Sim, né? as pessoas têm que ser mais objetivas. Nós também sofremos lá no banco, né? Nós temos projetos, e esses projetos, eles precisam de licença, né? Uma empresa que vai se instalar, uma fábrica, ela precisa de licença. E muitas vezes, realmente, a gente sofreu muito com isso. Isso é um atraso. Eu concordo contigo, Paulo Sérgio, sabe? É um atraso. E a gente tem que mudar isso, porque senão a gente não sair do discurso ideológico, né? E ir para um discurso mais técnico, qualificado. Eu acho que esse é o divisor de águas. Vocês acham que hoje o Veleiros conseguiria fazer aquela ilha? Claro que não. Os Jangadeiros, perdão. Não, maravilhosa, por sinal. Conseguiriam fazer? Não conseguiria fazer? Pois é. O Beira-Rio existiria? Claro que não. Eu ia estar nos eucaliptos ainda? Já está nos eucaliptos. É que tem o politicamente correto também, além dos ecochatos, né? É verdade. Isso é muito triste. A gente tem que pensar nisso. Eu até acredito em tecnologia, porque não precisa muito das licenças e da boa vontade dessa gente. Eles não conseguiram entrar ainda no mundo tecnológico. E a burocracia graças a Deus. É assim. Não, e às vezes até, por muitas vezes, acaba atrapalhando. Por exemplo, o caso do produtor rural, que são tantas licenças, que se tu pega um produtor que não é tão tecnológico ou que tem um pouco mais de dificuldade, acaba inviabilizando, né? Olha que antigamente, como é que se atravessava o Guaíba? Não tinha ponte. De barco. Você atravessava. É verdade, né? Da cidade de Guaíba, hoje, até praticamente a Zona Sul. Era assim que se atravessava. Depois se fez a ponte, se abdicou da barca, e aí, quantos anos nós levamos para botar o catamarã em funcionamento, para dar uma licença para o catamarã funcionar? Hoje não temos licença para o catamarã chegar a Ipanema e chegar ao Lami e chegar a Belém. Não temos licença. Não consegue a licença. Agora, também... Até no turismo eles conseguem meter a mão. Na tecnologia, eu acredito que essa gente mas na verdade, esse projeto do Pacto Alegre, ele não vai tratar só da tecnologia. Ele tem vários... Né? Não, eu acredito na tecnologia, isso que eu estou dizendo. Também, sim. Mas ela vai, né? Ela vai entrar também na mobilidade, ela vai considerar vários pontos que a gente precisa discutir em Porto Alegre. Senão também não adianta nada a gente só trazer tecnologia e o resto ficar atrasado, né? Eu não pode. vejo que o maior problema é a gestão. Né? Porque tu falas ali que tem ainda aquelas vilas próximas ao Jockey que impede a construção. Tinha, né? Sim. Demorou 10 anos para tirar. Mas nós temos outras ali, tá? Que tinha dinheiro do Banco Mundial, tá? Para se realocar essas pessoas com construção. E assim, o contrato, ele foi estendido uma vez, a segunda vez, quando chegou a terceira vez, não foi mais estendido, nós perdemos um dinheiro de fora para resolver o problema habitacional daquela comunidade, não só o problema deles, mas o problema, inclusive, do crescimento. O nosso vice-prefeito, à época, em 2007, foi aos Estados Unidos falar com o Banco Mundial para ver se conseguia mais uma prorrogação. Os caras olharam e disse, chega, né? Ninguém está aqui brincando. Não, eles têm E aí está o povo lá, totalmente de forma inadequada. Perdemos o dinheiro. Aí o que foi isso?
Isso é má gestão. Isso empurro com a barriga. A impressão que me dá é que os projetos, eles ficam muito no plano, eu não digo nem do mandato dos 4 anos, eles já ficam no plano pessoal, no meu projeto pessoal. Então, as coisas... Exatamente. Aí as coisas não vão se encontrar jamais. Sim. Quando tu chega numa troca de governo, dificilmente tu encontra projetos... Continuidade, Exatamente, né? até porque tu chega lá as pessoas não têm projeto. Mas o que eu vejo muito, eu não estou tirando esse mérito, agora eu estou trazendo um outro lado que existem casos excepcionais que eu entendo que são muito difíceis e muitos judicializados, né? Que acaba que em decorrência de 1, 2, 3 ações judiciais, tu não consegue desapropriar, tu não consegue movimentar aquelas pessoas e compromete projetos bem importantes em detrimento de... Queres ver um? Se o governador Eduardo Leite agora romper o contrato com essa empresa, esse Fundo do Cais do Porto, o que vai acontecer? Vai judicializar, vai passar a nossa geração, dos nossos filhos, vai começar tudo e vai novo, continuar, né? Aquele grande projeto ambiental que está ali. A proteção ambiental está ali naquele cais. É um espetáculo. Né? Então, quantos anos levamos para conseguir licenciamento ambiental? 10 anos. Sim. Agora que temos licenciamento ambiental, rompe, eu não estou entrando no mérito, está certo. Não, é que eu acho que ali se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É difícil, é bem complicado. Eu não queria estar na pele do governador. Agora, se tu vai buscar recursos internacionais, como a gente também está buscando, né? O que eles querem saber? O que vocês estão fazendo pela sustentabilidade? Que projetos verdes vocês têm? Esse é o mote. Esse é o tema, atual. O que vocês querem numa cidade que tem um memorial, um museu, o que quiserem colocar ali, para o Luiz Carlos Prestes, que é um cara que nasceu no Rio Grande do Sul. Sim. O que ele fez de bom para o Rio Grande do Sul, para o Brasil? Pelo contrário, virou um comunista, abdicou da nossa pátria, ainda disse que se tivesse uma guerra entre o Brasil e a Rússia, ele lutaria pela Rússia, pela União Soviética na época. E tem ali, o Brizola não tem, o Jango não tem, o Júlio de Castilho até tem, o Flores da Cunha não tem, o João Neves da Fontoura não tem, agora o seu Luiz Carlos Prestes, um guerrilheiro, tem. É uma beleza, né? Me perdoe, meu amigo Vieira da Cunha, que está fazendo curso no exterior agora, está lá. Mas é que eu acredito que quanto mais o radicalismo de esquerda, né, quanto mais forte ele é, mais eles se organizam. Quem não sabe se organizar, os chamados liberais. Não se sabe. A esquerda, em 2 segundos, ela faz o maior barulho. Pode não resolver nada. Eu acho que na hora de escrever eles têm dificuldade. Mas eles fazem o maior barulho rapidamente. Eles fazem um patrulhamento muito grande. É verdade. Aí, como eu digo, os liberais, os bonitos, ficam assim olhando. E tu já passou de liberal? Porque o que é acima de liberal? Eu sou totalmente liberal. Mas é verdade, né? Nada contra, eu quero ser muito franca, pelo amor de Deus, nada contra. Eu não tenho nenhum istas, eu não sou esquerdista. Na Câmara, eu vi, ontem na Câmara, eu vi gente que se dizia liberal, que eu entendia como liberal, fazendo chacota dos liberais. Do Camozato, do Partido Novo. O Camozato é muito querido, o Ricardo Gomes é outro. Gomes, fazendo chacota dos liberais. Gente que eu achei que era liberal. Mas eles entendem... Empresários fazendo chacota. Mas será que eles entendem o significado da palavra liberal? Mas eles se dizem liberais aí na hora. Muita gente se diz muita coisa. Porque eu vou votar sim e ele vai votar contra. Então, claro, mas é por isso, né? É por conveniência, muitas vezes, né? É que se toma... Mas Trângela defende os liberais. Né? Vou defender os nossos projetos. É melhor. Né? Que são liberais. Em relação, voltando, acho que para o Pacto Alegre, acho que quando a gente fala que as coisas vão trancar, vão parar de novo, por que a gente não investe? Temos lá o projeto do CAIS, que talvez passe mais 40, 50 anos, nem os nossos filhos, né? A minha filha não vai ver
esse projeto de pé. Eu acho que tem tantas outras coisas que a gente se orgulha e acho que a gente não pode se limitar a se orgulhar, como a Orla, né? Quantos anos, né, esse projeto, eu digo assim, quando vinham pessoas de outras cidades, eu queria mostrar o que tem de novo, o que eu posso te mostrar de legal aqui em Porto Alegre. Restaurante? Hoje a gente... Maravilhoso, excelente. A gente tem agora a Orla que nos orgulha e nos limitamos a nos orgulhar da Orla. Não é se limitar a se orgulhar de um único projeto. A gente tem vários outros projetos que talvez não sejam só físicos, né? Mas projetos que a gente precisa colocar na rua. Então vamos dar um passinho para trás e dizer assim, ó, vamos brigar, vamos lutar para que outras coisas entrem, né, na pauta e que a gente consiga colocar de pé, né? É que a gente dá tanto valor a pequenas coisas quando vem a própria Orla. Mas por quê? Porque a gente não tem nada. Sim. Mas, sabe, nós não temos o que uma família de baixa renda, eu não estou dizendo pobre, aquele baixa renda que tem dificuldade, tem dinheirinho para levar a criança para comprar um saco de pipoca, um cachorro quente, e é por aí. Ele tem, nos finais de semana, alguns parques que estão atirados. Totalmente. Agora ele tem a Orla. Sim, então, assim, ó, ele se sente extremamente agradecido. Aí tem a Orla maravilhosa. Mas é muito pouco. É pouco, eu não quero desvalorizar, pelo amor de Deus, a Orla, eu me encantei. Nossa. O restaurante de lá, quando eu estava... 360. Perfeito. Eu estava com o meu marido e dizia assim, enfim, um lugar para quando chegar alguém de fora, a gente a comida maravilhosa, os drinks, eu não bebo nada de álcool, mas eles todos coloridinhos, me deu até vontade de beber. E assim, ó, e um preço honesto. Sim. Mas o que é isso? Tem que... Já que o Estado, Prefeitura não tem recursos, tem que investir em parcerias público-privadas e isso é inequívoco. Agora tu falaste tudo. A Prefeitura, o Estado tem que intervir no que realmente precisa da mão dele, né? Saúde, educação, segurança e essas questões, como tu estás falando, temos que fazer parcerias. Olha, ontem esteve aqui no programa o Eugênio da DCC, mais eficiente, que vão fazer o Marco Zero. Sim. Que segurança eles estão ali, até no Silva, em 8 restaurantes, vai ser já praticamente 80% comercializado. E agora, se o governador rompe o contrato, que eles têm um contrato com quem tem contrato com o governo, como é que vai fazer? Um investimento ali de 7 milhões, como é que faz? Então, a insegurança jurídica, a insegurança comercial é total, lamentavelmente. No Brasil, quem lida com a área pública, é sempre olha o Barra Shopping, os restaurantes que vão se instalar até setembro no Barra Shopping. Razem, Pasta, Johnny Rocket, Gran Cru, Pobre Juan, Tartuferia São Paulo e o Mundo Gastronomia. Tudo isso aqui instalando até setembro no Barra Shopping. Por quê? Que é um belíssimo shopping. Por quê? Bonito, Por que então instalando lá? Por quê? Porque segurança, as pessoas estão saindo das ruas. Que é culpa da insegurança. Os restaurantes de rua estão fadados a sucumbirem frente à ineficácia do poder público que não lhes dá segurança. E paga caro ineficiência deles também, porque paga caro para estar no shopping. Sim, muito caro. Tu vai em qualquer lugar em São Paulo, tem manobrista, tem isso, tem aquilo. Sim. Aqui, restaurantes bons, a sorte que hoje em dia tem esses aplicativos, né? Então, tu vai, mas se tu quiser ir com o teu carro, tu começa a brigar. Tem a própria... Na Padre Chagas tinha uma garagem, depois tinha um restaurante que já não trabalha mais à noite. Quer dizer, então... as garagens têm que se reinventar também, inclusive com os preços. Com os preços, porque realmente hoje é muito melhor tu pegar um aplicativo do que tu deixar o carro numa garagem. Tu vai pagar muito mais. Eu reputo. O melhor negócio do mundo é uma garagem hoje. É o melhor. Melhor que uma garagem é 2 garagens. Duas garagens, olha, garagem de hospital não tem nada mais caro. Olha, vai na PUC. A minha neta acabou de nascer. Olha, eu paguei uma fortuna em garagem de hospital, sabe? Incrível. Saiu mais caro. Era mais fácil. Era mais fácil. Parabéns pela neta. Era mais fácil. Qual é o nome da neta? Júlia. Júlia. Mas já tem outra, que é a Joana. Tudo com J? Tudo com J. Eu sou Janete. Sim, mas a família determinou. Não, ninguém determinou nada. Foi decisão deles. Amor, 2 meninas. Moinhos. Agora, eu estive lá fazendo os exames. Mas no moinho de vento ainda é confortável. Eu ia te dizer. Agora vai na garagem
garagem do Mãe de Deus. Sobe naquela garagem. Não dá pra Vai falar. raspar o O carro. carro bate. Não, a garagem é ótima. Eu ia comentar, o serviço a garagem é do ótima. de vento. Tudo é bom, sem dúvida. Mas Não tem e a outra garagem da cidade PUC que é mais cara, nada. do Hospital da PUC, está mais cara que do Moinhos, e aí tu deixa o carro longe para ti ir pro hospital, tá? Aquela área do hospital, Sim. tu vai visitar alguém, tá sempre lotado, né? Porque é pequena. Não, mas não dá para reclamar do Moinhos, Do realmente. Moinhos eu não é ótimo. reclamo. Financiamento de veículo 0 quilômetro com 0 de entrada. A Unicred tem. E tem linha de crédito. E um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perder rendimentos. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79%. Veja que taxa, hein? Nem o Badesul tem. Cooperado Unicred, fale. Não financia. Fale agora mesmo com o seu gerente e aproveite. Pois eu estou dizendo que nem o Badesul tem. É verdade. Mas nós temos ótimos programas. Mas você tem lá. financiamento de carro? Não Então, temos. pois não, Claro que nem, não. nem o Badesul Sim. tem. Está vendo como a gente... Pois é, né? É a isca, né? Tem Claro, gente que é verdade. bom. Mas nós Vamos agora ao nosso quadro saúde com o nosso titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, homem dos vinhos, da Vinícola Laurentia, e é mais conhecido pela sua qualidade como maestro, tecladista fantástico, cantor de primeira ordem, o nosso André Rie dos Pampas, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Obrigado ao doutor Gilberto Schwartzman. Bom, eu acho que em termos de PTU, nós quase esclarecemos tudo, só resta saber se as senhoras são favoráveis ao aumento de PTU, ou como quer a prefeitura, o reescalonamento, realinhamento, readequação, a nova planta do IPTU. São a favor ou contra? Eu sou a favor se tiver retorno. Se tiver retorno para nós, se tiver retorno para a população, com certeza. Eu coloco assim o IPTU como se fosse um síndico, né, do prédio, né? Então, se tu quer ter melhorias... Não interessa se as pessoas podem ou não pagar. Não. Acho que não. Acho que Mas tem quem que não separar. pode pagar, não vai acho pagar. que tem que separar, isso. Eu acho que sim. Vão tomar um imóvel da pessoa. Não, aí tem que... Não funciona assim. Tem que Ué, separar, não. tem que separar Tá quem... bom. Né? Se ela ganha, eu acho, por classe social. 3 salários, sem dúvida. até 3 salários mínimos, ela não paga IPTU. Isso mesmo. Eu descobri essa Isso mesmo. É assim. É favorável? Concordo com a Janete, sou favorável desde que isso tenha um reinvestimento da própria cidade, né? E principalmente a gente busca muito, né, na segurança. A gente vive hoje numa cidade que tu não sabe se tu vai sair na rua, se tu vai voltar, e eu não estou falando de questões pequenas, né? A gente está falando de coisas muito grandes envolvidas, né? Hoje, às vezes, parece que tu vai para o centro da cidade, às vezes eu me sinto mais segura no centro da cidade, né? Verdade. Do que em outros bairros bem mais de classe média alta, enfim, né? Então, eu acho que quando se tem um reinvestimento, né, desse aumento, né, em segurança, né, em políticas públicas, eu acredito que sim, é válido e deve sim voltar em contrapartida para a sociedade, né? E outra cultura, né? A gente fala muito aí, que nem a gente estava falando ali, onde é que uma família, né, de classe média, de classe baixa pode
ter alguma coisa durante o final de semana, né? Não é um parquinho, gente. Eu tô falando assim, ó, de um museu, de cinema, teatro. É isso que tu vai conseguir realmente voltar. Daí a gente fala de segurança, né? Então a gente tá vendo aí uma linha que precisa ser seguida para que tu consiga. Lá atrás, onde é que a gente investiu? Investiu em cultura, as pessoas puderam ter acesso a tais e tais projetos, né? Que lá na frente não tiveram que fazer um outro reinvestimento, né? Então acho que se tem esse investimento, vamos pensar um pouco mais, né? Eu concordo com essa aumento de imposto, seja lá o nome que queiram dar, porque assim, além de ter o retorno, não vai ter como segurança, porque a segurança que a Porto Alegre, como município, né, pode dar é na guarda municipal. Sim. E eu acho que assim, está tão arrebentada a prefeitura que vai... Não vai Então, porque a segurança mais ela fica afetada, a Brigada Militar, a Polícia Camboriú, vai ver o Civil. que é guarda municipal funcionando. Sim. Aí, agora, eu não só também esperando um retorno, mas eu acredito até numa questão de justiça. Eu não acho justo, porque eu moro na Bela Vista, pagar X, e o outro que mora num bairro... No Bom Jesus, né? Exatamente, na Bonja, sabe? Outro X, ou... Porque muitas vilas, muitos bairros que não eram nobres, hoje são bairros nobres, já se falou aqui no Jardim Europa, mas estão... só no que se fala no Jardim Europa. Sim, mas tu já... Jardim Europa não teve um investimento público, foi todo investimento privado. Não interessa. Nenhum investimento, não. Mas está lá, entende? Uma das justificativas é o seguinte... Tem que aumentar o imposto, porque ali, aquele bairro foi revigorado, gasta investimento público. É investimento de todos num bairro. Não, ali é investimento privado. Mas é que nem tu vai chegar... Então, só para desmistificar, só isso. Assim, nos condomínios. Vamos pegar os condomínios lá da praia. Quem banca a parte que deveria de ser do município são os condôminos. Não, a justificativa não foi eu que fiz. Agora, não, mas é que eles não são inteligentes, então não dá para ir atrás do que eles dizem. A justificativa não é minha. O que eu penso é o seguinte, agora, se eles colocaram, se eles fizeram, que bom, só que eles fizeram em área pública. E área pública tem que se pagar pelo uso dela. Claro, isso aí. Tô brava hoje, não? Eu te elogiar hoje, viu? Tu nem me cornetou que eu falei muito hoje. Não, mas é pra falar mesmo. Eu não gosto quando não fala, é isso. Luciane. Eu concordo, eu tô alinhada, acho que precisava desse reajuste, estava muito tempo defasado. E em abono do que vocês estavam comentando, eu acho que sim, o prefeito tem feito um trabalho muito sério, muito reto. As coisas demoram para aparecer, sim, demoram. Mas o que é importante é que... Está melhorando aqui, só no programa que já melhorou muito isso de aprovação dele, que era... A gente está caminhando para... Olha aí, o Marquesan já teve 3 projetos aprovados. Né? Exatamente. Teve o filho, está começando bem o ano. Vai agora o filho. É o terceiro, mas teve o filho. Né? Sim. Mais um. O primeiro. O Benício. O Benício. E bem grande, né? Linda a criança, vi pelas fotos do que nós postamos ali. Eu postei, inclusive, eu e a Mônica, né? Sim, continue, Luciane. Não, então eu acho que nós precisamos disso. E alinhado com um trabalho sério, né? De gestão eficiente. De novo, as coisas demoram um pouco, mas eu vejo que estão acontecendo. Olha, falando em segurança, né? Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Segurança do Estado, com um programa para financiar as guardas municipais, né? De municípios que tem guarda municipal e também para aqueles que não têm, para toda a parte, para toda a parte também de vídeo monitoramento, que eu acho que precisa, muitos municípios pequenos precisam disso, sabe? Eles, hoje, assalto a banco em município pequeno é o que mais acontece, né? Então a gente está trabalhando muito fortemente nisso para integrar no sistema SIM. Então, o município que está integrado no sistema SIM, ele pode buscar recursos. A gente fez um programa especial, até com taxas menores, para poder atender a essa população e poder trabalhar, né, em prol da segurança da população. Acho que isso é importantíssimo. Mas eu falei no financiamento de carro, que nem o Bairro Sul tem. A gente viu a tua intenção, sim.
Não foi isso? Mas cada um pega Não, pelo lado que quiser. ele me provocou só. Pelo lado que quiser, né? É claro. E falando do bairro, que tu estavas comentando, Jardim Europa, eu acho que é um case de sucesso, porque se tem mais segurança assim, mesmo que seja um pouco de gestão privada, eu acho que esse é o caminho, é caminho sem volta. Parabéns à iniciativa privada que construiu o Jardim Europa. É verdade. Claro. Mas se tem mais segurança, sim, né? Tu tem um parque que é absolutamente limpo, eles fecham, eles cercam o parque às 7 da noite. Essa é a vantagem de ser. Como tem outro que a gente fala, mas aquele perto da Ipiranga lá, o Center Park, que chamam, não? Aqueles prédios também. Né? Eles estão pagando o IPTU que da Bonja? Não sei, eu tenho que perguntar para eles. Eu não sei, eu não posso falar do que eu não sei. Eu não sei qual é o IPTU que eles estão pagando. Mas eu acho que eles estão grudados na Bonja. O que separa eles da Bonja é o centro da juventude, sim, agora que foi a contrapartida. Agora tem que nivelar por cima. Todos vão pagar o imposto que os prédios pagam. Porque claro que não. Mas não é justo. Certeza. Não é isso. Deve ter sido feito um projeto. Seria um bom promotor no júri. Sem dúvida. Com uma planta de valores atualizada. Né? Eu acho que sim, foi feita uma planta atualizada, uma planta de valores, né? Com recadastramento. Mas jamais ganharia da recadastramento. Não, tem muita gente que tem uma casinha desse tamanho, né? Que está averbada e aí não averbou o resto que fez, toda aquela construção, sabe? Não. Pô, quantas viúvas tem aí que herdaram o seu apartamento? Bah, convenhamos, barbaridade. Como é triste o meu país. Vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. No ponto final eu vou começar com a nossa advogada, Luciane Rasch. Bom, hoje eu queria fazer uma homenagem a todos os trabalhadores, né? Que mesmo enfrentando todas as adversidades, os riscos, a gente sabe que o índice, o percentual de desemprego cada vez aumenta mais, está beirando 12,7%, isso significa 13,4 milhões de desempregados em março. É um número muito excessivo, mas as pessoas, até porque não podem, não desistem. Vai falar da população economicamente ativa. Exatamente. Sim. Exato. Mas eles são economicamente ativos? Eu entendo que sim. Eu acho que a pessoa tem que, de alguma forma... Não tem outro jeito, né? Tem que buscar se virar. Se for a população em geral, dá mais de 20 milhões, né? Aí tem que considerar crianças, todo mundo. Mas dá mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. É um país número que assustador. O Brasil tem 30 milhões de miseráveis, pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Isso é triste. Maria de Fátima, seu ponto final. Pois, como hoje, né, o Dia do Trabalho, nós não podemos nos afastar, né, do significado deste dia. Eu, endossando, Lu, tudo que tu dissestes, eu gostaria de parabenizar as mulheres que têm lutado, uma luta ingrata, muitas vezes eu acho que ela deixa de ser uma batalha, ela é uma cruzada, para que seja reconhecido, não o seu trabalho, porque eu acho que o trabalho da mulher, ele já está mais do que reconhecido, mas o seu direito de receber remuneração idêntica ao seu colega ali que senta do seu lado, que faz o mesmo trabalho, eu diria que a mulher até com mais competência, e que ela ganha 30% a menos do que ele. Então, essa discriminação, ela chega a ser uma coisa assim agressiva, é irracional, é inadmissível nos dias de hoje, em pleno século XXI, a questão de gênero, e eu não sou dessas de defender muito a questão de gênero, mas isso é alguma coisa que eu acho que é extremamente agressivo, que me incomoda muito. Nós, mulheres, só temos a mesma, não só, mas geralmente é quando vamos para concursos públicos, para as carreiras. Vamos ver, nós na carreira jurídica, se é homem ou mulher, não interessa, o salário é aquele, os vencimentos são aqueles.
Então, eu acho que seria de se questionar, de se repensar e ver onde que as mulheres não estão conseguindo chegar para que a sua remuneração seja idêntica do seu parceiro masculino. Mastranja Teixeira, seu ponto final da nossa DVB. Acho que hoje, no Dia do Trabalhador, acho que a gente tem que reconhecer aí todas as iniciativas, tanto de pessoas quanto de empresas, né? Empreendedores, pessoas que lutam com a sua empresa, com o funcionário, para que as coisas deem certo e que vão para frente, né? E a DVB, ela fomenta, né? Acho que um mercado que, às vezes, a gente até fala que é um termo pejorativo, que é o mercado de vendas, né? Hoje, nenhum negócio se sustenta sem ter vendas, né? Então, a gente vem batendo muito nessa tecla e é algo que a gente quer incentivar cada vez mais, principalmente nesse ano de gestão, né, do nosso presidente, o Rafael Biderman Mariante, que é falar sobre esse tema. Vamos vender mais, melhor e com capacitação, né? A gente precisa capacitar esse público e é isso que a DVB acredita, que através do conhecimento, do relacionamento e do reconhecimento que a gente vai conseguir atingir. E também complemento aqui a fala da Maria de Fátima, né, em relação às mulheres, né? A gente vem com um projeto aí para falar mais sobre esses temas, né? Trazendo mulheres para debater sobre vários hubs aí dentro da comunicação, do empreendedorismo, inovação, tecnologia e marketing, para falar que sim, nós somos capazes e não tem aqui para defender nenhuma bandeira, dizer que a gente não tem que provar nada, né? A gente já vem mostrando aí o nosso espaço. Vou sair aqui para Janete. Janete Lonto, seu ponto final. Nossa gloriosa presidente do Badesul. Eu também quero enaltecer, né, e parabenizar todos os trabalhadores nesse dia. É um dia muito importante, é um dia que a gente tem que refletir também, né? Com esse nosso país, com tantos desempregados, né? E eu me sinto privilegiada de estar trabalhando numa agência que fomenta o desenvolvimento no Estado. Acho que o Badesul faz um trabalho muito importante e é só através do fomento, do desenvolvimento, do empreendedorismo que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? E criar empregos, gerar renda. Então, eu acho que os trabalhadores estão todos de parabéns e tomara a Deus que a gente não tenha muitos mais desempregados, né, no futuro. Sabe quem está de aniversário hoje? Quem? Mário Englert. Ah, é? Olha só. O Romeu. O Ricardo é nosso conselheiro. O Ricardo, que é diretor financeiro da Santa Casa, isso mesmo. O Antônio D'Amico, também de aniversário hoje, o homem que criou o primeiro condomínio litoral. Bom, criou o Capão Novo, né? Depois criou Lagos Parque. Né? A Laura Biera Moreira, o Kiko Balestrin, publicitário, o Saulo Ramos, entre tantos aniversariantes. Mais o Ricardo de Oliveira Silva, a Temis Reverbel, o Delfim Neto, o Mário Rabuski, a Maria Tereza Pereira Lima, a Heloísa Ciri Lima de Oliveira Ramos, o Rafael Dil e o Arthur Prates de Oliveira. Mas eu queria uma palavra de vocês, antes de encerrar o programa, sobre o Neymar Júnior. Vou começar porque alguém que vive o mundo do futebol gosta, depois que ele agrediu um torcedor, mais uma das peripécias dele. Eu acho que mais um pouco ele vai se transformar num ex-atleta, né? Porque a forma que ele está indo, a pessoa... E falavam mal do Ronaldinho. É que assim, ó... Ronaldinho foi exemplar, vou dizer para vocês. Eu ouvi hoje no rádio alguém dizendo, que é difícil tu ser famoso, sabe? É difícil tu enfrentar... O Pelé, que foi o rei, não tem nada que deponha contra o Pelé, a vida inteira. Tem. Ele não reconheceu a filha dele, que o DNA provou que era filha. E isso é imperdoável no homem. Aquela menina morreu depois com câncer, jovem, que ela foi até vereadora em Santos, porque hoje em dia o DNA não tem dúvida. Não tem dúvida. Foi vereadora graças ao Pelé. Se a mãe dela dava para todo mundo, não interessa. O pai era ele, foi comprovado cientificamente. E um homem da altura dele, do tamanho dele, jamais poderia se negar isso. Eu concordo. Viu? Eu já estava do Neymar para falar mal do Pelé. É que eu acho assim, o Neymar não tem estrutura, eu acho também. Colocando toda a carreira dele fora, porque deve de ser difícil tu escutar desaforo, de repente... Críticas.
É o preço, né? E quem sabe, então, ele fica jogando no interior pública, aí do estado, aqueles clubezinhos de terceira divisão. Então, infelizmente, eu acho que ele vai se transformar num ex-atleta. É verdade, né? Eu acho que isso é questão de ética. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. E aí eu resumo tudo. Porque não é uma coisa que se adquire ao longo do tempo. Se entregasse ele para te domesticar, o que tu faria? Puxa vida, ia ser uma missão árdua. O que a gente faria? Acho que valores. Eu acho que tem que trabalhar em cima de valores, o que realmente é importante. Valores não voltam para ele. É verdade, né? Mas eu acho que essa é a base. É claro que a gente recebe isso de casa, né? Uma educação que vem de berço. Mas eu acho que essa... O René Simões, lá atrás, no jogo do Santos contra o Atlético Goianiense, disse quando ele não quis obedecer uma determinação do Dorival Júnior, e o René Simões disse, estão criando um monstro, esse rapaz vai ser muito nocivo para todos, pernicioso. Só que depois ele retroagiu, pediu desculpas para o Neymar, e quando ele tinha toda a razão, se ele tivesse sustentado, ele estava certo, se ele tivesse sustentado sua posição, ele estaria consagrado hoje. Eu acho que... Bom, Janete? Eu acho assim, falta estrutura. Eu concordo. Eu acho que falta estrutura. Mas qual é a estrutura muitas vezes base familiar. São guris que saem assim, né, de uma família de baixa renda, né? E aí começam a ganhar muito dinheiro e eles se desestruturam, eles se deslumbram. O Pelé deve ter sido rico, então. É que na época eles não tinham tanto dinheiro. Não tinha o dinheiro que tem hoje, eu também acho, eles sabe? Não tinha esse dinheiro, não tinha asma. Não era tão fácil, não era tão... Então, eu acho que é isso, falta isso. E, claro, tem um pouco de caráter também, né? Que eu acho que isso aí faz parte também. Faltou, acho que ali são valores, né? Uma base com educação, né? A educação vem de casa. Eu falo muito isso, né? Não adianta hoje tu achar que tu vai colocar teu filho numa escola, no melhor treinamento, na melhor escolinha de futebol. Se ele não tiver educação lá de casa, essa base, e pode ser na família mais humilde, com menos, com mais dinheiro, isso tu tem que ensinar, independente de qualquer coisa. Não transfira responsabilidade. Isso né? é regras, né? Exatamente. Tem que ter as regras. Isso é fundamental. Perfeito, concordo plenamente. E eu tenho que saudar também o aniversário, já me alertaram aqui, do Arthur Prates de Oliveira, nosso colega aqui da Rede Pampa, um garoto espetacular, um belo funcionário aí, que merece o reconhecimento de todos os nossos colegas da Rede Pampa. Por que você vai de continência hoje, Luciana? Olha, eu acredito que eu bato a continência para o Galó porque tá fazendo um belo trabalho na frente das lojas Renner e tá sabendo o momento de fazer essa transição e indo para o conselho. É um lindo exemplo que nós temos aqui no Sul que deveria ser replicado. Então tu vais levar aqui o teu pães de mel da Zezé. Olha. Pode abrir. E ele vai comer os teus pães. Não falta, mas não vou comer porque é dela. Seu Neymar já come, para mostrar aqui, ó. Olha aqui os pães. Que delícia! Que maravilha! Ela me deu água na boca, sabia? Mas é teu e eu não vejo que é dos outros. Para quem é a sua continência, Maria? Olha, seria para o povo venezuelano, que nunca se sabe o que vai terminar. Mas fracassou o golpe, a tentativa. Eu acho que o Maduro vai acabar se perpetuando. Porque está demorando meia muito. Dúzia de militares que aderiram ao Guidon já estão pedindo asilo. Mas o problema é que os interesses outros acabam usando, né? A população, o povo tem que lutar. Mas eu fico pensando assim, morre um aqui, morre outro lá. E destroçam famílias, né? E a banalização da morte. Está aqui seus pães Ainda de bem mel. que ele não abriu. Mastrângela, sua continência para quem? Aos educadores desse nosso país, que é uma tarefa árdua, né? E eu acredito muito na transformação através da educação. Então, eu bato hoje continência a esses educadores, principalmente das escolas públicas, né, que não têm recursos, que não têm incentivos para tocarem seu projeto e tocam aí com maestria. Está aqui o seu. Muito obrigada. Os pães de mel da Zezé. Janete, sua continência.
A minha continência é para os trabalhadores do Brasil hoje, nesse dia, né? Eu acho que tem trabalhadores tão sofridos que às vezes tem que pegar muitos ônibus, né? E nós temos um transporte público muito ruim, né? Que enfrentam dificuldades, que tem que sair às vezes de madrugada e chegam de madrugada em casa também. Então, bato continência para eles. Mas a minha continência hoje vai justamente para quem gera emprego. Se as leis, se as autoridades se voltassem para facilitar as coisas no Brasil, por certo, nós não teríamos tantos desempregados. Então, a estes homens que encanecem seus cabelos na tentativa de fazer outros homens felizes, enfrentando a tudo e a todos, todas as barreiras que estão aí, de toda ordem, a estes homens, eu presto a minha homenagem, a eles eu presto a minha continência, que são trabalhadores também, e tem gente que não os trata como trabalhadores. Não existe empregado sem empregador, esta é a grande verdade. São tão trabalhadores quanto são seus funcionários. Então, a estes homens e mulheres, como desejam alguns, que a gente tem que ser politicamente correto, eu transmito a eles o meu abraço e a minha continência de hoje. E assim, nós vamos encerrando o Papo Debate de hoje. Maria de Fátima, da mesma forma, Mastrângela e Janete. Bom, muito obrigada. Bom final de feriado aí a todos. E vamos voltar para uma quinta-feira a 1000 pelo Brasil, esperando que todos pensem assim, transformando o dia de feriado em trabalho cada vez mais profícuo. O importante é isso. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.